Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui em um novo processo de perguntas e respostas, só que desta vez nós vamos falar um pouquinho a respeito do casamento, né? Olha, sou casado há muitos anos, mais de 20 anos de casamento. E no convívio, no dia a dia, nós temos muitos amigos, né? Que também são casados, né? E alguns deles, eles têm passado por muitos problemas e dificuldade em seu relacionamento, e por vezes alguns acham por bem nos procurar para conversarmos sobre o assunto, ou não podemos então darmos algumas ideias para que o relacionamento possa estabilizar. E com isso eu faço algumas anotações, né? E estive pegando em meus arquivos, né, as 4 frases ditas num relacionamento que acaba com qualquer casamento, né? Vamos ver então a primeira frase, né? A primeira frase que eu anotei desses 4, né, o quarto lugar, é a seguinte frase: esse casamento foi um erro desde o início. Isso é duro de se ouvir. Seja dito pelo homem, seja dito pela mulher. Quando acontece algum problema em casa, de desunião, pensamentos negativos, né, pensamentos opostos, é o que acontece muito entre duas ideias, duas pessoas, sempre o assunto volta à tona. Esse casamento foi um erro desde o início. Isso aí é doído de se ouvir, certo? Esse é o quarto lugar. Temos então agora o terceiro lugar. O terceiro lugar é quando você, o homem e a mulher, um discute com o outro, e aí então o homem ou a mulher tenta fazer uma reconciliação, né? E ali, ao procurar, né, a pessoa amada para tentar fazer reconciliação, ela lhe diz o seguinte, ou ele também diz o seguinte: você está me procurando para me persuadir só para ter o domínio de toda a situação. Ó, que interessante. Isso também é muito complicado de se ouvir no casamento, né? Porque todos nós temos problemas. Eu tenho problema na minha família, com a minha esposa, né? E quem não tem, são duas ideias, né? Duas criações diferentes dentro de um só teto, né? E se não for o amor, as coisas não persistem, né? Sempre um tem que ceder. E quando um cede e vai então tentar um bom relacionamento, tentar reverter a situação, e ouve isso, de que você está tentando persuadir, né, para que você tenha domínio de tudo, é complicado para você. Porque não é esse o seu pensamento. O seu pensamento é manter um relacionamento. E você tentando se harmonizar, ouvir isso, realmente te tira o chão, né? Você fica sem argumento. E é muito complicado isso aí. A segunda frase também é bem complicado, né? De você ouvir, né? Toda vez que normalmente aparece quando há alguma discussão, né? Então, quando há alguma discussão, a pessoa, o homem ou a mulher diz o seguinte: esse casamento já acabou há muito tempo. Olha que complicado. Você não pode ter uma discussão, você não pode discordar da pessoa, porque toda vez que você discorda, né, e quer conversar sobre algum assunto, a pessoa amada, a pessoa que está ao seu lado diz: esse casamento já acabou faz muito tempo. Olha, realmente tira o chão, né? Tira o chão de qualquer uma pessoa, ela fica sem argumento, por mais que não seja esse o objetivo, né? A pessoa, tudo o que faz,
Apareceu uma discussão, apareceu um problema, ela sempre acusa o casamento. É muito difícil, né? E agora vamos então para a primeira, né? Essa primeira aqui, quando eu ouvi falar, foi muito doído também. A que eu coloquei como primeiro lugar foi o seguinte: quando o homem ou a mulher brigam, né? Como falei, sempre está na discussão, e depois o homem ou a mulher tentam um reencontro, né? E vai procurar a pessoa amada para um carinho, né, mais profundo, e ela ou ele diz o seguinte: quer ter prazer, ou seja, quer ter sexo, vá fazer sozinho, ou seja, quer ter sexo, vá se masturbar. Olha, isso realmente é a gota d'água, né? É uma coisa que um homem ou uma mulher jamais quer ouvir, né, do seu companheiro ou da sua companheira, e que é doído de se ouvir, né? Mas tem pessoas que já ouviram isso e é muito doído. Então, quando essas frases começam a ser ditas no casamento, né, praticamente o casamento já está acabado. Já não tem mais o que fazer, né? É nessa hora, então, que você tem que parar de lutar em salvar o seu casamento, porque não tem mais o que fazer, e deixar que Deus trabalhe, né? Nesse momento, está na hora de você fazer o seguinte: escolher na sua casa um cantinho de luta, né? Um cantinho de luta onde você vai lutar com Deus. Tudo aquilo que você gostar, que o homem gostaria de falar para a mulher, ele tem que falar para Deus. Tudo aquilo que a mulher gostaria de falar para o homem, vai falar para Deus, né? Luta com Deus e deixe Deus lutar pelo seu casamento. Porque quem gosta de destruir o casamento é Satanás. E não adianta eu ou a mulher, o homem ou a mulher, tentar lutar contra, porque não temos forças para lutar contra Satanás. Isso é coisa para Deus. É quando Deus, então, tem que entrar em ação, onde ele entra em ação, né? Somente ele pode salvar o casamento. Então procure um cantinho de luta na sua casa, um lugar específico, aonde você vai lutar com Deus. E Deus vai lutar por você, e você vai procurando fazer mais nada, né? Porque Deus vai fazer a transformação. Ninguém muda ninguém, mas sim o Espírito Santo pode fazer isso. E interessante, Deus tem várias especialidades, e uma delas está em Ezequiel capítulo 37, né? Abra sua Bíblia na sua casa, estou com a minha aqui aberta, né? Ezequiel 37. Deus é especialista em transformar ossos secos em um grande exército, né? Ou seja, Deus é especialista em pegar um casamento quebrado e colocá-lo em harmonia, né? Então, quando, pessoal, você está nessa situação que eu falei para você, seu casamento está acabado, pare de lutar. Pare de lutar contra você, pare de lutar contra a sua esposa. E quero dizer para o homem, né? Deixe de pensar com a cabeça de baixo e use a razão, pense com as cabeças de cima. E a mulher, eu quero dar um conselho: deixe de falar demais do seu marido e fale para os seus amigos e vizinhos, suas amigas, e fale tudo para Deus, né? Então Deus é a única pessoa nessa situação que pode fazer alguma coisa, tá? E se puder né? Ir aí procurar ajudas também matrimoniais, com psicólogo também ajuda bastante. Mas o primeiro passo é procurar Jesus Cristo, o nosso Deus, o Espírito Santo, porque é Ele que pode fazer a transformação, tá bom? Então, olha, que Deus te abençoe, tá? Que tudo possa correr bem no seu casamento, tá certo? E se está bem complicado, Cristo é a solução. Ok? Até um outro vídeo.